Pastor, fique à vontade aí, viu? Amém. Então, tá bom. Muito boa noite para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus prepare o seu coração nesse momento para que você possa receber aquilo que nós vamos falar, porque vamos falar de coisa boa, da palavra de Deus, da necessidade da oração. Pastor, quando eu escolhi esse tema para falar hoje sobre a necessidade da oração, é porque, de fato, a oração é necessária. E eu quero embasar isso que estou dizendo, esta afirmativa da necessidade da oração. Primeiro, quando nós olhamos para quem era Jesus, nós entendemos que ele não precisava orar. Quando nós olhamos a vida de Jesus, todos os dias com seus discípulos, e vez ou outra Jesus saía no particular para orar, conversar com Deus. Era uma rotina de Jesus, orar, conversar com Deus. Ele sabia da necessidade de oração. Mas, quando nós olhamos o Evangelho de João, lá no capítulo 10, o versículo 3, vai nos dizer que Jesus e o Pai eram um só. Lá em João 10, 30, diz justamente isso. Eu e o Pai somos um. Então, quando eu olho para Jesus dizendo isso, eu e o Pai somos um. E quando olho também para Mateus capítulo 28, versículo 18, quando Jesus comissionou seus discípulos, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olhando para esses dois textos, quando Jesus diz que ele e o Pai são um, e quando ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, eu entendo que Jesus não tinha necessidade de orar, porque tudo estava sob seu controle. Ele poderia muito bem fazer tudo aquilo que ele quisesse sem pedir a permissão de Deus, porque ele era Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. E quando ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, significa dizer que ele tinha realmente toda a autoridade. Ele não necessitava da oração. Mas por que ele orava? Se tudo estava sob seu controle, aliás. Por que Jesus orava? E por que a necessidade da oração? Ora, para Jesus não havia necessidade, mas ele orava. E nós também devemos orar. Se Jesus orava, ele tinha necessidade de orar, nós também precisamos ter a necessidade de orar. Mas aí, voltando a esse tema, a necessidade da oração, e se Jesus era Deus, não necessariamente precisava orar, porque toda a autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Mas por que Jesus orava? E muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta. Muitas vezes as pessoas já me abordaram com essa pergunta. Pastor, mas por que nós precisamos, aliás, por que Jesus precisava orar? Se ele era Deus, se toda a autoridade ele tinha no céu e na terra, por que ele precisava orar também? E aí é por isso que nós precisamos entender o significado da oração e a importância da oração, e a necessidade da oração. Por que Jesus orava? Ora, eu entendo que Jesus orava porque ele precisava manter um diálogo com Deus. Jesus não orava para que as coisas acontecessem, porque ele era Deus. Aliás, ele é Deus. Mas ele orava porque precisava manter um diálogo com Deus, com o seu Pai. E aí eu entendo que, partindo desse pressuposto, a oração é um sinal de humildade, a oração é um sinal de relacionamento, e a oração é um sinal de alinhamento com Deus. Então, quando Jesus orava, ele mesmo tendo autoridade nos céus e na terra, mas quando ele orava, ele estava dizendo, eu preciso manter o meu diálogo com Deus, porque a oração é um sinal de humildade. E Jesus, quando orava a Deus, estava ali caracterizado no momento que ele orava a Deus e conversava com Deus, que ele era uma pessoa humilde. Ele tinha humildade para conversar com seu Pai. Segundo, ele tinha um bom relacionamento com seu Pai. E em terceiro lugar, ele estava alinhado com Deus. E aí, para isso, eu quero dar um exemplo. E aí Jesus já usava as parábolas, não é?
para exemplificar as coisas que ele falava, para que as pessoas entendessem melhor, eu quero dar um exemplo também aqui do dia a dia do ser humano. O exemplo é, antes das pessoas se casarem, antes da pessoa ser casada, as coisas são decididas unicamente por ela, pela pessoa. Não é assim que funciona? Por exemplo, quando eu não era casado, as coisas que eu queria resolver, eu resolvia sozinho, não perguntava para ninguém. Era eu mesmo. Eu perguntava a mim mesmo, além de Deus, é lógico, mas perguntava unicamente a mim. Isto é, a pessoa, quando não é casada, ela resolve as coisas sozinha, não pergunta nada a ninguém. Porém, depois que a pessoa se casa, tudo passa a ser compartilhado. Isso eu quero dar um exemplo, esse exemplo, para as pessoas entenderem a necessidade que Jesus tinha de orar, que era um sinal de relacionamento com Deus. Assim como a pessoa que era solteira, que resolvia as coisas sozinho, e agora tem relacionamento com a sua esposa, ou a esposa com o esposo, e agora precisa compartilhar tudo aquilo que vai fazer. Essa pessoa agora precisa dar satisfação a outra pessoa, porque agora ele não está mais sozinho, ele tem outra pessoa para dar a satisfação. Precisa fazer de comum acordo com a outra pessoa. Isso é importante. E assim era Jesus. Mesmo ele tendo autoridade, ele precisava conversar com o Pai, porque ele precisava se relacionar com o Pai. Ele precisava ter esse grau de intimidade com Deus e alinhamento com Deus. Tudo que ele fazia era justamente em acordo com Deus. E aí esse exemplo que eu estou dando da pessoa não casada, que resolvia as coisas sozinha, e agora depois de casada, ela vai resolver as coisas alinhada com a outra pessoa, isto é, conversando, dialogando, para saber o que vão fazer, é necessário. Assim também Jesus fazia nas suas orações. Um segundo exemplo que eu quero dar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 53, quando Pedro feriu um dos soldados. Quando Pedro feriu um dos soldados que veio para prender Jesus, Jesus disse, não sabes tu, e aí o texto diz isso, não sabes tu que eu poderia rogar ao Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Isto é, aqui é um outro exemplo, eu dei o primeiro exemplo do casamento, da pessoa quando não é casada, que resolve as coisas sozinha, e depois que casa precisa compartilhar as suas ideias para saber o que deve fazer. E nesse outro texto, quando Jesus está sendo prestes a ser preso, chega Pedro, tira a sua espada e corta a orelha de um dos soldados romanos. O que Jesus diz? Olha, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos. Ora, mas por que Jesus está dizendo isso? Jesus poderia muito bem chamar a legião de anjos. Ele não precisava rogar ao Pai para mandar a legião de anjos, porque ele tinha autoridade para tal. Isto é, se ele é o Pai, se Deus e Jesus são um, se Jesus e Deus é uma só pessoa, se ele tem autoridade no céu e na terra, por que agora, quando vêm os soldados para lhe prender, ele diz assim, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos, ou 12 legiões de anjos. Mas Jesus poderia fazer muito bem sozinho, ele não dependia de Deus. Mas se ele fizesse isso, ele estaria em desacordo com o Pai. Se ele fizesse sozinho, sem consultar o Pai, ele estava em desacordo com o Pai. A sua prisão e morte eram necessárias. Ele precisava ir preso, ele precisava morrer numa cruz. Depois ele ressuscitou para a glória, para a sua glória e também para a maravilha que nós recebemos de notícia, que nós também vamos ressuscitar. Mas isso significa que a oração não é contar a Deus. E aí, eu me lembro que o pastor Albert falou isso ontem, que a oração não é para contar a Deus o que nós queremos fazer, mas a oração é pedir a permissão de Deus para aquilo que vamos fazer. Então, Jesus era autoridade nos céus e na terra, Jesus era Deus, ou é Deus, Jesus tinha autoridade para tudo, mas ele dizia assim, olha, eu vou pedir ao Pai para mandar a legião de anjos, todas as vezes que Jesus precisava orar, ele orava ao Pai, sempre estava conversando com Deus. Para quê? Era sinal de humildade, sinal de alinhamento com Deus. E outra coisa, não era para contar a Deus o que ele ia fazer,
mas para pedir a permissão de Deus. Eu me lembro daquele texto, se eu não me engano, me parece que o pastor Albert falou isso ontem também, quando ele diz assim, quando ele foi orar, não é? Se possível, passa de mim esse cálice. E por 3 vezes ele ora, mas Deus não passou o cálice, ele precisava sofrer, ele precisava passar por aquilo. Mas ele contou a Deus, não contou o que queria fazer. Ele pediu permissão a Deus, se for da tua vontade, não é? Então nós temos essa necessidade de orar como Jesus tinha. Por quê? Porque a oração é relacionamento. Amém. Muitas vezes, pastor, nós temos aquele mau costume, e muitas pessoas acostumaram mal com a oração. Acha que a oração eu vou pedir a Deus, Deus tem que me dar, e se Deus não me der, eu vou ficar emburrado, porque Deus não faz aquilo que eu quero. Não. A oração é sinal de alinhamento com Deus, de humildade, é sinal de que nós estamos permitindo Deus fazer as coisas que nós necessitamos. Não contar a Deus o que queremos, mas pedir a permissão a Ele para que façamos aquilo que Ele quer que façamos, não é? Então nós temos aqui o porquê Jesus orava. Jesus orava porque a oração era sinal de relacionamento e de alinhamento com Deus. Era uma necessidade dele orar, porque ele precisava dialogar com Deus, a conversa dele com Deus. Eu acho que esse é o motivo principal de Jesus orar. Por que ele orava? Alinhamento com Deus, primeiro, alinhamento com Deus, humildade, e em terceiro lugar, para mostrar que ele realmente era sincero com seu Pai. Ele precisava dessa conversa com